Bom dia, paz do Senhor. Sou Josemar Gonçalves. Mais uma vez estou aqui junto com vocês, trazendo uma palavra da parte do Senhor. E uma pergunta que fica, que muitos não fazem, ou que muitos não têm coragem de falar no altar, é sobre os sentimentos reais de Jesus como homem. Ninguém fala que Jesus teve medo, que Jesus teve deprimido, que Jesus teve desespero, pânico, que Jesus se entristecia, porque nós conhecemos um evangelho muito romanceado. Talvez é por isso que quando as pessoas enfrentam problemas, elas primeiro apontam a Deus. O que é que eu fiz? E enquanto na verdade não é o que nós fazemos, é o que Ele fez por nós. Além dele ter feito tudo o que fez, que nenhum outro homem poderia ter feito, ele experimentou em corpo de homem todas as dores que nós, como homens, sentimos. E aqui hoje eu vou deixar duas passagens quando Jesus enfrentou o desespero de Maria e Marta, com a morte do seu amigo, melhor amigo, Lázaro. E também quando ele no Getsemane, ele lá chora lágrimas de sangue e em desespero. Mas não deixe de nos assistir, continue assistindo até o fim, que a gente vai falar sobre essas duas questões. Primeiro vamos falar aqui de Maria e Marta, que está escrito em João 11. Alguns versículos aqui eu poderia ler todos, mas vai ficar uma coisa muito cansativa para você acompanhar junto comigo. Meu intuito não é cansar ninguém, não é ter horas de transmissão, porque isso não vai fazer você entender, pode complicar mais a nossa cabeça. E quando Jesus fala, porque Jesus sempre disse e deixou bem claro que ele tinha vindo para todos os filhos de Israel que havia se perdido. E a gente vê que nesse contexto aqui, embora Maria e Marta tivesse uma vida com Jesus, uma vida lado a lado com Jesus, como diz aí o ditado jovem, na hora do tete a tete, ela começou a questionar, até os discípulos mesmo com ele, poxa Senhor, agora ele morreu, o Senhor está dizendo que ele está dormindo. Mas vamos ler aqui. Se eu ultrapassar muitos versículos, os irmãos me perdoem, mas é porque tem coisas que tem que ser a palavra. Como eu costumo dizer, a palavra ela mesma se revela, ela não depende de mim. Eu dependo dela para que ela se esclareça e eu fale. Então vamos, a morte de Lázaro, capítulo 11 de João, segundo João escreveu. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele vivia na cidade de Betânia, onde também viviam Maria e sua irmã Marta. Maria foi aquela que mais tarde derramou perfume sobre o Senhor e enxugou os seus pés com seus próprios cabelos. Lázaro, o homem que estava doente, era irmão de Maria. Então Maria e Marta mandaram um recado dizendo a Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ponto, ele já deixou aqui um recado. Essa doença não é para a morte, é para que ele, o Filho de Deus, fosse glorificado. Jesus amava também Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Ainda assim permaneceu por mais de 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, Jesus sabe. Jesus sabia que Lázaro iria falecer, mas ele também conhecia o lado Deus dele. Ou seja, ele é o Deus do impossível. Ele não é só o Deus que ressuscitou, ele também é o Deus que ressuscita. Ele não é só o Deus que se curou, ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que provê. É um Deus que faz maravilhas. Um Deus que alimenta.
Então, depois disso, Jesus disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia, ou seja, ainda assim ele não foi até onde Lázaro estava, ele voltou para a Judéia, onde ele já tinha sido expulso de lá. Aí os discípulos perguntaram para ele: mas mestre, ainda há pouco tempo atrás os judeus queriam apedrejá-lo, e agora o senhor quer voltar lá? Jesus respondeu: não há 12 horas de luz do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque pode ver a luz que brilha neste mundo. Mas se alguém ainda de noite, tropeça. Mas se alguém anda de noite, tropeça, pois não há luz para que ele possa ver. Aqui tem uma verdade bem implícita, embora escondida, mas tem uma verdade. Jesus não estava preocupado porque ele foi expulsado e corria o risco de ser expulso novamente. Ele é a luz do mundo. Então, ele sendo a luz do mundo, os judeus estavam em trevas. Eles estavam tropeçando, mas ele era a referência, ele é a referência de luz. Então ele precisava voltar lá para que essa luz resplandecesse. Nosso amigo Lázaro adormeceu e vou lá para acordá-lo. Em momento nenhum, Jesus estava se referindo que ele não morreu, mas a morte para Jesus é um sono. A morte para Jesus, a pessoa apenas está dormindo. Ele acorda, desperta a hora que ele quiser. Mas os discípulos vão e falam assim: Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom. Jesus queria dizer que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono. Então Jesus disse claramente. Está entendendo? Às vezes Jesus tenta nos poupar de uma notícia ou tenta nos poupar de um sentimento, mas a nossa incredulidade, ainda que caminhamos com ele, é tão grande que ele precisa ser direto. Ele foi logo e falou assim: Lázaro morreu. E eu estou contente por não ter estado lá. E eu estou contente por não ter estado lá, pois assim vocês podem crer. Vamos até lá vê-lo. Ele não estava contente porque Lázaro morreu. Ele estava contente pelo cenário de possibilidades que se abriu ali, para quebrar definitivamente a incredulidade dos discípulos quanto em Maria. Embora ela acreditasse em Jesus, ela ainda precisava ser alcançada mais profundamente por tudo que Jesus tem para fazer. Então, quando Jesus chega lá, encontra todo mundo chorando, encontra Maria chorando, Marta chorando, e lá também tinha muitos judeus. E Jesus fala para Marta. A Marta, na verdade, fala primeiro para ele: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Como se Jesus precisa de estar em algum lugar para ele fazer ou deixar de fazer milagres. Porque o nosso Deus, ele não é somente um Deus de perto. Ele também é um Deus de longe. Esteja ele longe de mim, porque eu acho que ele está longe de mim, porque eu não estou o vendo. Mas a sua onipresença, onisciência, saber de tudo e poder todas as coisas, ele me cura, ele me ressuscita onde ele estiver, com uma palavra. Ele já fez isso. Ele já fez isso com o servo do centurião. Ele já tinha feito isso. Ele não precisou estar presente, ele apenas liberou uma palavra. E se nós estamos debaixo de uma palavra, se você que está me assistindo nesse momento estiver debaixo de uma palavra, se Deus já te falou, creia e aguarde, ainda que o cenário seja todo o contrário, seja árido, desértico, mas se você está debaixo de uma palavra, confia, espere, que o teu milagre vai chegar. E Jesus disse a ela: o seu irmão se levantará e viverá outra vez. Olha a incredulidade dela. Eu sei que ele se levantará e viverá outra vez na ressurreição no último dia. Jesus vai e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, não precisa do último dia para ele ressuscitar, porque Jesus, a ressurreição e a vida, estava ali.
Ele estava ali. Então ele não precisava esperar o último dia para ressuscitar Lázaro. E ele falando e ela não... Mesmo ele falando. Quantas vezes você prega o Evangelho, quantas vezes você fala do Evangelho, porque quando a gente fala do Evangelho, a gente não está falando de nós, a gente está falando do que está escrito, é a palavra nos usando para alguém, e muitas das vezes esse alguém duvida, mas isso não é para mim, isso não vai acontecer comigo. E Jesus vai mais à frente, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Maria? Eu acrescentei Maria. Mas é para ela que ele está falando, então eu não estou mentindo, eu não estou acrescentando nada. Você crê nisto, Maria? Ou Marta? Aí Marta vai responder para Jesus: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. Então Jesus chora, como eu falei a princípio. Jesus tem sentimentos humanos. Jesus ali naquele momento, eu posso dizer que Jesus não chorou apenas porque Lázaro morreu, como muita gente costuma dizer que Jesus chorou porque Lázaro morreu. Não, ele já sabia que Lázaro tinha morrido. Ele chorou ali da incredulidade delas, tanto de Maria quanto de Marta. Ele falando com todas as letras, ele falando que ele é a ressurreição e a vida, ele falando que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, e ela jogando tudo isso para o futuro. Ele trazendo para o presente e ela jogando para o futuro. Então, exegeticamente dizendo, Jesus ele chorou de tristeza, porque ele também se sentiu triste. Ele falando para elas, quem ele amava tanto, elas viviam do lado dele, seguindo ele, vendo ele fazer tantas outras coisas, não com magnitude menor, mas da mesma magnitude. Curou cego, leprosos, eles viram. Fez pesca maravilhosa, fez a mulher do fluxo de sangue cessou. Eles viram tudo isso. Mas na hora de chegar a vez deles, eles estão íntimos. Que é amigo, é uma pessoa íntima. Que eu conto o segredo e eu ouço o segredo. Não é colega que a gente omite certas coisas. Eles eram amigos de Jesus. Então Jesus chora. Depois de ter dito isto, Marta voltou, chamou sua irmã Maria e disse-lhe em particular: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria se levantou rapidamente e foi ao encontro de Jesus, porque até então o diálogo estava entre Jesus e Marta. Jesus ainda nem tinha entrado na cidade. Ele tinha ficado no lugar onde Marta o havia encontrado, ou seja, Marta provavelmente já estava indo ao encontro dele, como quem diz, não precisa ir mais não, porque já morreu. Os judeus que estavam na casa de Maria, porque sempre tem os fariseus, os religiosos judaizantes, que ficam sempre às espreitas, porque eles não querem não crer sozinho. Eles querem destilar a sua incredulidade em todos que estão ouvindo, em todos que receberam promessa. Então, se Jesus te prometeu alguma coisa, confie. Confie de coração. Ainda que o cenário esteja todo ao contrário. Ainda que as circunstâncias te provem que não tem mais jeito. Mas confie. Confie no que o Senhor te falou. Confie na palavra, porque Jesus faz o que está na palavra. Não é por nós, é para Ele, por Ele e dele. Se está escrito, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque até os dias de hoje Jesus continua falando aos teus profetas, através da tua palavra. Os judeus que estavam na casa de Maria para confortá-la, a viram sair às pressas e seguiram-a. Eles pensaram que ela estava indo ao túmulo para chorar. Maria, porém, seguia para o lugar onde Jesus estava. Quando ela o viu, caiu aos seus pés
e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa que Marta mais em cima falou. Quando Jesus viu que Maria estava chorando e que os judeus que tinham vindo atrás dela também choravam, sentiu grande tristeza no coração e ficou muito perturbado. Outro ponto: perturbação. Está entendendo os sentimentos que Jesus também enfrentava? Você imagina imagina você. Você tem que lidar com teus problemas. Aí você é deprimido, você tem síndrome do pânico, você tem dificuldade de lidar com isso. Que é só teu, que é só meu. Agora você imagina Jesus, o peso de uma humanidade inteira. Não digo só do presente momento dele estando aqui, mas no futuro nosso. Toda a humanidade, todas as frustrações da humanidade, todo o pecado da humanidade nas costas dele. Você imagina, você consegue imaginar? Tamanho era o sofrimento dele, tamanha era a angústia, o desespero, porque ali era um misto de dores, um misto de sentimentos. Nossas frustrações estavam sobre ele, nossas doenças estavam sobre ele, nossas culpas estavam sobre ele. Nós não aguentamos a nossa culpa, as nossas frustrações. Imagine milhares e milhares e milhares de sentimentos convergindo numa única pessoa, Jesus. Tenta imaginar o sofrimento de Jesus. Eu costumo dizer que esse sofrimento que antecedeu a crucificação ainda foi maior do que a própria crucificação. Porque lá era a consumação de tudo que ele já estava passando. Por mais dolorido, não vamos dizer que não doeu, porque não fui eu que experimentei e não foi você. Lá na cruz foi o ápice. Mas ele viveu uma vida de sofrimento, porque tudo de nós de ruim estava sobre ele. As nossas chagas, as nossas culpas, as nossas dores estavam sobre ele. E Jesus vai e chora. Sentiu grande tristeza no coração e ficou muito perturbado. Então Jesus perguntou: onde foi que o enterraram? E eles responderam: Senhor, venha e verá. E Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: veja o quanto ele chora, enquanto ele o amava. Não foi só por amor que Jesus chorou. Por todo aquele cenário de perda, assim, de dúvida, incredulidade. Porque você imagina você ensinando. Você tem certeza do que você está ensinando. E você percebe que as pessoas mais próximas de você, que viveu a sua história, que vive lado a lado com você, e você percebe que elas não estão acreditando, que elas estão jogando isso para um futuro, enquanto você está trazendo para um presente, ela joga para um futuro. Então é um conselho que eu te dou. Não jogue para o futuro que Jesus está pedindo, está mandando você trazer para o teu presente. Não jogue para o futuro, porque o futuro a nós não pertence. Nós vivemos o que chamamos de tempo hoje. O amanhã eu posso não acordar, daqui a 1 hora eu posso não estar vivo. Então vamos trazer para agora, vamos trazer para o presente. E outros diziam: se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro? Ou seja, eles estavam mais preocupados com o antes do que com o depois. Ele já estava morto. Aí eles indagavam: se ele abriu os olhos de cegos, olha só, eles conheciam que Jesus era o poder. É o poder, é todo o poder. Eles reconheciam. Se Jesus abriu a vista aos cegos, por que não impediu que Lázaro morresse? De novo, Jesus sentiu outra tristeza no coração e foi para o túmulo. Porque, embora ele não precisava estar perto ouvindo, mas ele sabia o que as pessoas estavam pensando, a tristeza só foi aumentando. De novo, Jesus sentiu uma grande tristeza no coração e foi para o túmulo.
Era uma gruta fechada por uma grande pedra. Jesus disse: tirem a pedra. Olha só. Marta, o irmão do morto, então disse: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele morreu. Jesus disse a ela: eu não lhe disse que se cresce, veria a glória de Deus? Olha o motivo porque ele estava chorando. Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do túmulo. Jesus olhou para o céu e disse: sempre é Deus em primeiro lugar. Pai, obrigado pelo Senhor ter me ouvido. Antes dele pedir, ele já agradeceu. Entenda isso. Antes de eu pedir, eu tenho que acreditar que eu já recebi. Porque Jesus não precisa da minha fé para ele fazer nada. Eu preciso ter fé para alcançar tudo que Jesus já fez. Está entendendo? Pai, obrigado pelo Senhor ter me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas digo isso para que todos esses que estão à minha volta possam crer que o Senhor foi que me enviou. Depois de Jesus ter dito isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Olha o milagre como foi enorme, foi grande, de uma magnitude. Você imagina uma pessoa, um corpo inerte sobre uma pedra, ataviado, que era costume da época, embalsamava, passava aquele monte de óleos aromáticos e ataviavam, enrolavam como múmias. E Jesus diz: Lázaro, venha para fora. E o homem que tinha morrido veio para fora. Vocês acreditam que ele veio andando, se ele estava amarrado? Deixo para vocês pensarem. Ele tinha pés e mãos envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Jesus disse ao povo: tire os panos dele e deixe que ele vá embora. É interessante essa passagem. Vários milagres em um. Ele ressuscitou e ele foi para fora sem andar. Medita você nessa palavra e tire suas próprias conclusões. É muito interessante quando a gente lê as Escrituras e muitas verdades elas estão entre linhas. Uns chamam de heresias porque não está escrito, mas se você interpretar o texto na autenticidade dele, você vai entender que entre linhas tem coisas ali que é muito maravilhoso. Como pode um homem com mãos, pés, olhos ataviados, amarrados, sair de dentro de uma tumba, de dentro de uma caverna e vir para fora? Lázaro, venha para fora. Não é interessante? Mas Jesus tem esse poder. Ele é o poder. E para falar ainda e fecharmos sobre os sentimentos, vamos falar sobre depressão, desespero, medo. Mas Jesus tinha tudo isso. Ele experimentou o corpo de homem. Ele é Deus, mas ele experimentou o corpo de homem. E o nosso corpo, a nossa matéria, tem todos esses sentimentos de homem caído. Embora ele não foi concebido em pecado, embora Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele foi concebido na carne. E a nossa carne, ela é pecaminosa. A nossa carne, ela tem todos os sentimentos ruins. Não é só eu e você que lutamos contra as coisas ruins da nossa matéria. Jesus também enfrentou. Por isso ele disse: eu venci. Ele não diz eu venci porque eu sou Deus. Eu venci no corpo humano que vocês também usam, que vocês precisam usar para estarem aqui, ter legalidade de habitar na terra. Para eu, Deus, habitar em meio de vós, eu precisei usar um corpo. E esse corpo não era um corpo glorificado, não era um corpo de Deus.
Porque Deus não tinha corpo. Deus passou a ter corpo depois que Jesus veio. A tricotomia divina se cumpriu quando Deus veio em Jesus e voltou em corpo. Porque Jesus, vamos dizer assim, foi condenado a carregar um corpo humano para toda a eternidade, para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele se preocupa conosco. Porque depois dele experimentar tudo que ele experimentou, depois dele passar tudo que ele passou por nós, e ele deixasse o corpo aqui, muitos não creriam. Hoje, o corpo não foi encontrado, porque não está entre nós, nem ossos, nem cinza. Muitos dizem que ele não veio. Imagina se o corpo tivesse estado, quando foram lá olhar, ainda tivesse lá, que ele foi em glória, mas tivesse abandonado o corpo. Tanto quando ele ressuscitou, para Tomé o incrédulo, ele falou: coloca o teu dedo aqui no meu furo, no meu lado aqui onde a lança transpassou. Você não falou que só creria se fizesse isso? Ele resgatou mais uma pessoa, ele resgatou mais um judeu perdido. Porque se Tomé precisava disso, ele falou bem claro: agora você crê, você está crendo porque você está vendo. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Que eu posso dizer: sou eu, é você. Nós não vimos, mas nós cremos. Em Mateus 26, 39, um versículo apenas. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus se afastou dos discípulos, que eles estavam em muito desespero. Porque ali ia culminar, ali terminaria o seu ministério. Ali terminaria o seu ministério. Embora muitas vezes ele cutucou os seus discípulos: poxa, nem estando eu aqui aflito, em outras palavras, vamos dizer, Jesus falando para eles: nem eu aqui sofrendo, vocês percebendo o meu sofrimento, eu falando para vocês que importa que eu padeça por todos vocês, para que quando tudo se confirmar, tudo se concretizar através de mim, vocês também tenham vida eterna, vocês também tenham paz eterna. Nem um pouco vocês jejuem por mim, nem um pouco vocês oram por mim. Vocês ficam dormindo. Então ele se afastou deles e falou: meu Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Essa morte é tão dolorosa, tão horrível. Mas que não seja feito a minha vontade. Porque ele sabia para qual era o propósito dele na terra. Ele já veio para isso. Ele se entregou para isso. Mas a carne não tenta só enganar a nós. A carne não tenta só vencer a nós. Tentava todos os instantes vencer a Jesus. A carne também militou contra o Espírito de Jesus. Mas Jesus venceu como homem. Embora Deus, ele não usou a sua deidade, o seu poder de Deus para vencer a carne. Ele usou o homem que veio entre nós, em corpo de homem. Ele usou a sua essência humana, o seu lado humano, melhor dizendo, para vencer a carne. E ele venceu. Mas o que eu disse a início, e a gente vai terminando por aqui, é que Jesus, ele padeceu, ele sofreu, ele teve depressão, ele teve pânico, ele teve medo, ele sentiu tristezas. E ele diz: eu venci.
A nossa bandeira é a vitória de Cristo, é a nossa bandeira. A vitória da igreja é a vitória de... Perdão. A vitória da igreja é quando Jesus vence. Essa é a nossa bandeira, a vitória de Cristo. A vitória de Cristo é a bandeira da igreja. Então fique com essa palavra, reflita nesta palavra e creia. Se você está debaixo de uma promessa, de uma palavra, vai se cumprir. Não ore, não peça a Deus nada que não esteja na palavra. Porque quando Jesus fala que a gente pede e não recebe é porque pediu mal, e a gente ora e não é ouvido no sentido de ser atendido, porque Deus ouve todas as coisas. Que quando a gente ora e a gente não é atendido, é porque a gente orou mal. Porque Deus não vai de contra o que ele já determinou. Deus não vai de contra os seus princípios para me agradar. Deus não vai de contra os seus valores para me agradar. Então isso não é uma receita de bolo, isso são princípios. A humanidade, ela quer viver do jeito que ela quer viver, então viva, mas não cobra de Deus uma atuação que você mesmo afastou ele de você. Não cobre de Deus questões que você mesmo diz com seus atos que você não precisa de Deus. Você não precisa viver debaixo de uma palavra, debaixo de princípios, debaixo de regras. Então não peça para Deus. Porque quando o homem assume que ele pode viver sozinho, sem Deus, ele pode ter a sua própria vida sem os princípios e o caráter de Deus, ele também tem que assumir as responsabilidades de viver longe de Deus. Ah, mas foi Deus que criou todo o mal? Não. Deus não criou todo o mal. O mal é a ausência total de Deus. Como não existe treva sem luz, luz sem trevas, não existe mal e bem sem Deus. Trevas, escuridão, é a ausência total de luz. Frio abaixo de zero, ou frio que eu não posso suportar, é a ausência semi e total do calor. O mal, a maldade que impera no mundo é a ausência total do amor de Deus. Então, se você quer ter uma vida de sucesso, não estou dizendo sucesso de fama, não estou dizendo próspera de dinheiro, mas se você quer ter uma vida próspera, uma vida plena, uma vida sadia, se sujeite às regras de Deus. Se sujeite à vontade de Deus para a tua vida, ainda que hoje te doa. Porque abdicarmos do nosso eu, muitas das vezes, sempre causa dores. Né? Muitas das vezes não, sempre causa dores. Lutarmos contra as nossas raízes pecaminosas todos os dias. Não é lutei hoje, venci, sempre vencido, não. Você luta todos os dias, todos os instantes, porque a tua carne vai militar todos os instantes contra o teu espírito. Porque o próprio Deus fala, importa que os adoradores me adorem em espírito e em verdade. Palavras, falácias, frases formadas não te aproxima de Deus. O que nos aproxima de Deus é buscarmos a palavra. Ah, mas então assim vai ser impossível eu chegar diante de Deus, assim vai ser impossível alcançar uma santidade. Não existe santidade plena para o homem. A santidade plena para nós é quando nós vencermos esse mundo e formos levados para a eternidade. Lá, pecado nenhum nos aponta, nos acusa e não vai nos tentar nos corromper nunca mais. Mas enquanto vivermos aqui, todo instante precisamos vencê-lo.
E cada dia que passa, mais difícil vai ficando, porque a multiplicação do pecado é muito rápida. Vou usar uma metáfora aqui. O pecado é como uma criação de ratos. Já ouviu dizer que rato prolifera muito rápido. Assim é o pecado. Talvez mais rápido do que os ratos. É muito rápido. Hoje uma coisa te distancia de Deus. Amanhã são 10, depois são 1000, depois 1 milhão. Eu nem ia entrar nesse mérito, mas o Espírito Santo está me dirigindo, então eu prefiro obedecer à voz de quem me manda. Devido à multiplicação do pecado, o amor de muitos iria esfriar. Não está frio, está gelado. Por que eu digo isso? Porque o que a igreja acreditava antes que era pecado, muitas coisas já está dentro da igreja e a igreja descansando. Lutou tanto contra aquele pecado, contra esse pecado. Hoje já é normal. Não vou usar palavras porque o algoritmo da plataforma pode me bloquear. Mas para bom entendedor, um pingo já basta. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Tem tantos pecados dentro da igreja que hoje já não é mais pecado. Dizem que não é mais pecado. Mas é pecado. A palavra de Deus, o que foi escrito por Deus, o que foi escrito pelo homem, que não poderia ser escrito por outro ser, por outro animal, por outra criação de Deus, que até que me prove o contrário, só o homem foi dotado de escritas. Então Deus não ia usar um pássaro, um jacaré, Deus não iria usar um cachorro. Deus usou a sua criação, o homem. Não que somos especiais mais que todas as outras criações de Deus, não é isso. Mas nós fomos dotados de intelecto, de escrita, nós evoluímos essa escrita, então Deus usou isso. Eu costumo dizer, e a própria Bíblia ela é clara, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus com sotaque humano. Não poderia ser diferente. Porque para eu entender as coisas do céu, Deus revelou aqui no sotaque terreno. Então não vamos abrir mão dos nossos princípios, dos nossos valores. Não vamos abrir mão da nossa bandeira, como disse atrás. A nossa bandeira é a vitória de Cristo. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu todas as coisas. Tudo já está subjugado aos pés de Cristo. Tudo. As autoridades, os principados, as potestades. Tudo está subjugado debaixo dos pés de Cristo. Fique na paz. Fique com essa palavra. Medite. Deixe os teus comentários. Compartilhe para que essa palavra chegue a mais pessoas, se você achou interessante. Me desculpe o meu cenário, porque aqui eu ainda não tenho um setup, não tenho uma estrutura bonita, como vocês costumam ver no Facebook e no YouTube. Eu não tenho ainda essa plataforma, na plataforma ainda não tenho esse setup. Mas em nome de Jesus terei. Eu profetizo sobre mim mesmo e sobre você que pode também fazer isso, porque se nós não temos oportunidade de irmos e nem de estarmos em púlpitos, essa é uma oportunidade que eu encontrei de falar de Jesus para vocês. Então, como disse, compartilhem, ainda que muitos tirem você como um bobo, como querer se apresentar, não tem uma boa oratória. Isso é pequeno, mas a palavra é gigantesca. Embora muitas pessoas possam dizer para você:
jogar piadinhas. Que você está fazendo live, você quer ganhar dinheiro com a palavra do Senhor? Não. A palavra do Senhor, a Bíblia diz, dê de graça o que recebeu de graça, é a salvação. É óbvio que para eu ter um setup melhor, uma estrutura melhor de gravação, eu tenho que ter dinheiro. Mas isso ninguém quer entender. As pessoas gostam de apontar e de julgar. As pessoas gostam de dizer que você está usando a palavra para ganhar dinheiro. Mas as pessoas se esquecem que coisas custam dinheiro. Certo? Então, compartilhe para que essa palavra chegue a mais pessoas se você achou interessante. E você pode deixar nos comentários qual assunto que você quer ouvir, que você quer falar. E eu também abro aqui um parêntese. Se você deseja algum dia participar de um debate ao vivo, deixe nos comentários que a gente vai programar isso. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom poder trocar experiências, que ninguém sabe de tudo. Ninguém é conhecedor da verdade absoluta. Porque a verdade absoluta é só a palavra. Mas é muita informação para ser passada. Para uma pessoa só dizer que sabe tudo, não. Vai ser muito interessante. Compartilhe, curta e deixa os seus comentários que tão breve, assim possível, a gente marca uma transmissão ao vivo com direito a comentários e vocês vão poder participar. Fique na paz, que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã de segunda-feira, que já não é mais manhã, quase tarde, né? Que o Espírito Santo entre nos seus lares, abençoe as vossas vidas, alcance os vossos corações, porque só Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Fique na paz.